E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Vamos para mais um vídeo. Quero te agradecer aí por estar conosco nessa jornada. Quero lembrar você, curta, compartilhe aí o canal. Aproveita você que não é inscrito, inscreve-se aí, dá tempo. Se inscreve no canal e vamos conosco nessa jornada. Vou te propor um desafio aqui nesse canal. Você tem facilidade, ou melhor, você sabe ouvir a voz de Deus? Ou quando é que Deus está falando e você entende claramente que é Ele falando, dando uma direção para você, recomendando algo, alertando de algum problema? O Salmo 29, eu queria me debruçar nesse texto, diz que a voz do Senhor é perfeita. O salmista diz que a voz do Senhor é perfeita. E ele também declara que a voz do Senhor faz parir as servas, que a voz do Senhor é poderosa. Ou seja, ele começa a distinguir alguns aspectos da voz de Deus. E nós vamos agora tentar em poucos minutos absorver um pouco dessas informações acerca da voz de Deus. Por quê? Porque a verdade é que a voz de Deus, ela determina para nós não só onde iremos chegar, mas ela determina como chegar. Há uma dificuldade para nós hoje de ouvir a voz de Deus, porque como diz a própria palavra, no mundo há muitas vozes, porém nenhuma delas é sem sentido. Ou seja, se todas as vozes têm um sentido, cada uma tem um impacto. Cada uma delas tem um poder de influência. E aí é que está a questão para mim e para você. Porque nós estamos cercados por todos os tipos de vozes. Vai estar calor, hein? Só para lembrar. Tá vendo o brilho do sol, do reflexo no meu rosto? Estou aqui com a garrafinha d'água. Então, o que nós aprendemos é que, se as vozes são importantes, se cada uma delas tem um sentido e uma influência, é importante saber distinguir qual voz nós vamos obedecer. A Bíblia diz que a voz do Senhor ela é perfeita. Agora eu te pergunto, a voz do Senhor é barítono? É tenor? É baixo? É soprano? Ou a voz de Deus, ela é como diz o salmista ou em 2 Reis, que a voz do Senhor é suave? A voz do Senhor, ela é uma voz suave. Porém, ela é facilmente confundida por muitos. Talvez você nesse dia não tenha entendido o sentido de muitas coisas que têm ocorrido na sua vida. Porém, todas elas, sem exceção, têm origem em alguma voz. Talvez o casamento que você tem foi originário de uma voz de alguém que deu um conselho. Talvez o emprego também. Mas todas elas têm alguma voz que te influenciou. As vozes têm o poder de mexer e influenciar. Pense bem nas vozes que te conduziram até onde você está hoje. São pessoas que estão à tua volta e opinaram na sua vida. Talvez você perdeu seu casamento, saúde e emprego, perdeu amizades, às vezes até mesmo o relacionamento com Deus, devido às vozes que você ouviu. Agora o que eu quero que você preste bem atenção é o que eu vou dizer para você daqui para frente. O apóstolo Paulo em Romanos, ele diz o seguinte, que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, a voz do Senhor ela é um testemunho do Espírito Santo dentro de nós, para que nós venhamos saber a direção a tomar. O apóstolo João, escrevendo, ele diz que não necessitamos que ninguém nos ensine. Em que sentido que ele falou? Você não precisa ir para o colégio? Não precisa de pessoas para te ensinar?
ele estava dizendo o seguinte: o Espírito Santo de Deus é o maior ensinador. E quando você estiver sendo ensinado, ele vai te dar o testemunho interior que aquele ensino é correto ou não. Porém, o problema de nossa vida é aquilo que aconteceu com Saul. A Bíblia diz assim: tem o Senhor mais prazer em sacrifício do que se obedeça a sua palavra, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Está lá em 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 22. O profeta falando com Saul. Muitas das vezes nós somos desobedientes à voz de Deus. A voz de Deus, ele é mansa, suave. O problema é que quando nós não ouvimos a voz mansa, suave de Deus, as consequências, sim, que são trágicas, são danosas. Então eu quero dizer para você que você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E qual o recurso que você vai utilizar para isso? Primeiro, se você aceitou a Cristo como seu Salvador, a possibilidade de você ouvir a voz de Deus é 100%. Agora, você que não é crente, talvez deve pensar: então para mim eu não tenho como ouvir a voz de Deus. Não é verdade. A Bíblia diz que até os montes ouvirão a voz de Deus. O problema seu é distinguir a voz de Deus com a voz do inimigo de sua alma. O cristão salvo em Cristo, ele tem que ter discernimento. O Espírito Santo de Deus, ele discerne a voz que é de Deus e a voz que não é de Deus. Porém, quem não é salvo em Cristo Jesus não tem o Espírito Santo. Está lá em João capítulo 15, não sou eu que estou falando. E aí não tem como distinguir o que é a voz de Deus e o que não é. Então ele tem maior possibilidade de ser enganado. Eu gosto muito do salmista, do Salmo 19. Diz assim a palavra de Deus: um dia faz declaração a outro dia, uma noite a outra noite, sem fala, sem som. Ou seja, a voz de Deus, que é um testemunho interior, ela faz com que todos os seres que estão sobre a terra ouçam a voz de Deus. A questão é saber direcionar ou distinguir a voz de Deus de tantas outras vozes que há no mundo. Porque o segredo para que você consiga ter uma vida de sucesso direcionada por Deus é ouvir a voz dele, entender e obedecer. É interessante, para finalizar, aquele que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diante. Diz assim a palavra de Deus: o homem natural não compreende as coisas espirituais porque ele parece loucura, mas o homem espiritual discerne bem tudo e ninguém é discernido. Porque quem compreendeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Ou seja, quem tem a mente de Cristo, o testemunho interior do Espírito Santo direciona. Agora, se quem tem a mente de Cristo está andando, ouvindo outras vozes, ou escutando como Eva, a voz da serpente, aí é questão de escolha. É questão de você optar. E aí não tem nada a ver em não saber a voz de Deus. Porque Adão e Eva conheciam bem a voz de Deus. A questão é que eles queriam dar ouvido à serpente. Se é esse o nosso caso, mesmo que a voz do Senhor seja perfeita ou bem clara, como aconteceu com Elias na caverna, veio trovão, veio fogo, veio vento, Deus não estava no vento. Veio uma brisa, no meio da brisa estava uma voz dizendo: Elias, o que fazes aí? Claramente ele entendeu que era Deus. Antes passaram tantas vozes e ele entendeu que nenhuma delas era a voz de Deus. Quando a voz de Deus apareceu, ele entendeu que aquela era a voz tão bela, tão majestosa de Deus. Há cerca de 3 semanas atrás, estava deitado em casa e aí eu ouvi uma voz dizendo o meu nome: Alex. Mas era uma voz tão linda, uma voz tão perfeita, diferente de tudo aquilo que eu já ouvi um homem e uma pessoa falar ou declarar. Eu fiz que nem Samuel. Olhei para um lado, olhei para o outro: fala que teu servo ouve. Você de repente deve estar pensando: o que aconteceu depois? Nada. Foi só
o próprio Deus chamando meu nome. Depois dessa experiência que eu nunca tinha tido, eu entendo claramente que Deus tem prazer em pronunciar o nome e falar comigo e contigo. Saiba de uma coisa, aprenda a ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curte, compartilhe nosso canal, divulgue essa ideia para que nós venhamos ter mais pessoas sendo abençoadas pela palavra de Deus. Que Deus abençoe.